que o Senhor, se faltou alguma coisa da parte do Senhor, sempre o desgaste é pelo homem. Amém, irmão Daniel. Amém, ouvintes. É interessante que o irmão Daniel havia me convidado na semana passada para trazer esse tema junto com ele, que foi um tema revelado pelo Espírito Santo, e ali ficou para hoje, né? E em nenhum momento, quando ele me falou do tema, eu achei muito interessante, mas em nenhum momento eu pensei em relacionar minha vida. Eu não achei que tinha relação. Porém, agora é muito bom a gente deixar tudo na mão do Senhor, porque agora, em poucos minutos que começou o programa, o irmão Daniel já leu o primeiro testemunho aí, e de repente eu fiz uma associação direta com a minha vida espiritual. Eu não tinha planejado, nem sequer pensado que tinha a ver. Porém, agora, depois que começou o programa, eu vi que tem. E como o irmão Daniel bem falou, que relacionamento significa relação afetiva, entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses, eu quero também falar o segundo tópico que significa relacionamento, né? Que é como nasce, é uma relação que nasce e ela se mantém. Ela tem que nascer e se manter, porém não por obrigação, mas porque existe afeto, cumplicidade e afinidade entre os envolvidos. E é interessante porque eu me adequo nisso aí. Como assim, irmã Solange, você se adequa? Você está querendo dizer que você tem relacionamento, um bom relacionamento? Eu vou usar a Deus aqui. Eu sei que esse tema dá para relacionamento humano e com o Espírito Santo, mas eu vou usar o exemplo do Espírito Santo. Eu quero dizer justamente o contrário. Talvez até, no primeiro momento, o ouvinte pode dizer, como assim? O tempo passou e desde que Deus me chamou, o irmão Daniel, para fazer a obra, Deus havia feito promessas sobre a minha vida de me usar quando Ele me chamou. E ali a gente tinha aquela busca com Deus, né? E com o passar do tempo que eu decidi buscar mais, para conhecer mais, para ser tudo mais, então ali a nossa oração dobrou. Nossa oração dobrou. E naquele momento que a oração dobrou foi um período de busca e depois a gente viu ali, vamos dizer, os frutos daquele relacionamento com o Senhor. Porém, a gente precisa tentar uma coisa. Por mais que a gente fale, a gente entende muitas coisas na teoria, mas na prática não. E esse período de busca durou muito tempo e Deus me usava e Deus fazia muita coisa através do meu ministério. Na verdade, Ele faz até hoje, Ele não deixou de fazer. Ele continua com as mesmas promessas. Só que com o passar do tempo eu me dei conta que o meu relacionamento com Deus ele não estava bom. Por quê? Porque trabalhar para Deus não quer dizer trabalhar com Deus. E eu comecei trabalhando para Deus e com Deus. E daqui a pouco eu observei que eu estava trabalhando somente para Deus, mas não com Deus. Como assim? É quando Deus te usa, é quando você atende convites, é quando Deus faz coisa grande através da tua vida, por conta de uma chamada, mas com o passar do tempo você vai, de forma, sem perceber mesmo, inconsciente, relaxando no teu relacionamento com Ele. E eu me lembro que Deus passou 2 anos me alertando a questão da disciplina. Até que teve uma hora que quem acompanha o programa Forjados por Deus sabe que nós expomos lá que Deus falou, é tempo de a gente ficar na caverna. Era 2 motivos, e nós falamos, quem acompanha esse programa sabe. Um motivo era a questão da idolatria de algumas pessoas, e o outro motivo era para a gente buscar mais do Senhor. A gente falou isso lá no programa Forjados por Deus. E Deus falou que seria um tempo que a gente não ia aparecer, e a gente ficou um período sem aparecer, e depois agora o Senhor já está permitindo a gente aparecer de vez em quando. Por quê? Porque para eu ter algo para dar, eu preciso ter esse relacionamento. E muitas das vezes a gente falha nisso. E foi interessante que quando Deus falou isso conosco, e nós atendemos a ordenança do Senhor, que era um período de busca agora com o Senhor para reparar essa relação, o período que mais Deus me usou foi o período que eu comecei a relaxar sem perceber. Porque eu estava usufruindo ali
de uma reserva. É como você colocar um dinheiro na poupança e depois você ficar desempregado. E você parar de colocar. E você agora vai só usar o que você tem guardado. Mas vai ter uma hora que ele vai acabar. Louvado seja Deus que Deus não deixou de me usar. Porém, eu senti nitidamente que esse relacionamento precisava. E Deus falou por meio de sonho, de visão e de profecia, que era tempo de buscar. Então, relacionamento, ele nasce, essa ligação, tem que ter os mesmos objetivos, porém, se a gente não manter, ele se acaba. E detalhe é que não pode ser por obrigação, né? E aí, qual foi a sua falha, irmã Solange? Onde eu precisei reparar, olhar.